Ainda falando sobre temperamentos, hoje nós vamos trazer algumas dúvidas sobre esse tema. Uma delas é se temperamento tem a ver com zodíacos. Não, não tem a ver com os zodíacos, com signos, com horóscopo. Não. Temperamento são características pessoais de uma personalidade. E eu posso ousar e ir além e dizer que Deus, o Criador, fez eu e você com temperamentos característicos. E por isso, a segunda pergunta: temperamento pode mudar? Não. Temperamento não é transtorno de humor. Temperamento não tem nada a ver com humor. Temperamento é uma característica de personalidade. Então, ele não pode ser mudado, mas ele pode sim ser moderado, equilibrado, temperado. A outra pergunta é se existe só um tipo de temperamento para cada personalidade. Não. Na verdade, existe um temperamento mais preponderante, mas nós temos traços dos 4 temperamentos. Mas existem traços que são super, é, alguns flexíveis, mas outros muito rígidos, e que aí sim tem como você perceber qual é o temperamento. E quais seriam esses traços? É a outra pergunta. Sanguíneo e colérico são temperamentos extrovertidos, na maioria das vezes. São pessoas mais explosivas, na maioria das vezes. São pessoas intensas em tudo que faz, seja algo bom ou não tão bom assim. Eu costumo dizer que o sanguíneo e colérico é como se fosse cachorrinhos, entre aspas. A energia psíquica é muito alta. Embora o colérico, na maioria das vezes, seja mais extrovertido do que o sanguíneo. Mas qual que é a diferença fundamental entre os dois? Sanguíneo gosta de brigar. Ele tem prazer em brigar. Se ele chegar num lugar que está muito calmo, ele vai inventar alguma coisa para gerar um reboliço. Ele não gosta de lagoa. Ele gosta de mar revolto. Quanto mais onda, mais prazer. Enquanto o colérico, ele gosta de discutir, de debater, de fazer o outro pensar. Ele gosta de um rio. Ele gosta de uma cachoeira. Mas não precisa chegar a ser um mar, e muito menos uma lagoa. Diferentes, então, do melancólico e do fleumático, que são mais introvertidos, introspectivos, que necessitam de recolhimento, são chamados os caseiros. E por isso eu costumo dizer que fleumático e melancólico são muito gatinhos. Energia psíquica mais baixa. Esses sim gostam de uma lagoa. Não gostam muito de correntezas. Preferem uma piscina do que o mar. O mar, eles gostam de vislumbrar, de admirar, mas evitam grandes ondas.
são características diferentes. E nessas características, nós podemos nos perceber, nos conhecer e, claro, conhecer o outro, identificar qual é o temperamento preponderante. Embora temos, sim, traços dos 4 temperamentos. A outra pergunta é com respeito a como lidar com o temperamento seu e do outro. Primeira questão é se aceitar. Se conhecer e se aceitar. Existem pessoas que ainda não sabem qual é o seu temperamento. Tem outros que não acreditam, tem outros que não aceitam. Mas são óbvios demais para não aceitar. Eu sou diferente de você e isso é óbvio. Eu sou melancólica. Você é um sanguíneo, um colérico, um fleumático. E isso está ali identificado no comportamento. Como eu disse, o colérico gosta de discutir, o sanguíneo gosta de brigar. Melancólico e fleumático não gostam de brigar, fogem de uma discussão. Exatamente para a autopreservação, porque eles explodem, eles implodem, eles não explodem. Então eles evitam aí o confronto. Precisamos nos conhecer para nos aceitar. E aí sim, conhecer o outro. E ao aceitar o outro como é, inclusive, o temperamento é uma característica imutável. É a única característica imutável de um ser humano. O ser humano muda comportamentos. Ele muda de ideia. Ele muda de estampagem, de versão. Ele muda de lugar, mas ele não muda temperamento. Ele pode amadurecer. Ele pode envelhecer. Ele pode se aperfeiçoar. Ele pode mudar de relacionamentos afetivos, amorosos, familiares, profissionais, mas ainda assim, onde ele estiver, com quem ele estiver, as características do seu temperamento vai sempre falar mais alto. Claro que na medida do aperfeiçoamento, do amadurecimento emocional, ele vai ser mais temperado, mais equilibrado, mais moderado, mas ainda assim, aquele que nasce sanguíneo vai morrer sanguíneo, e isso vale para todos os 4. E quando você conhece o seu temperamento e do outro, facilita em muitos relacionamentos. Porque existem características do temperamento que não vão mudar. E quando você entende isso, você vai parar de cobrar ou de solicitar do outro mudança em algo que é característico dele. Isso não é bom, isso não é saudável. É como se você pedisse um cachorrinho para ser um gatinho. É como se você pedisse um gatinho para ser um cachorrinho. É como se você pedisse para uma tartaruga ser uma pantera. Não vai funcionar. Por isso, o autoconhecimento, o conhecimento do outro e a autoaceitação e a aceitação do outro vai facilitar em muito os relacionamentos quando se diz respeito a temperamento. Temperamento não se muda. Comportamento muda. Mas ainda assim, quando o outro quer, precisa de uma querência, precisa de um motivo interno, uma motivação, um motivo que gera uma ação para que alguém mude um comportamento. Porque existe um comportamento característico daquele temperamento que naturalmente é o temperamento da pessoa. Então, ela vai precisar se esforçar, não para mudar o seu temperamento,
mas para melhorar e aperfeiçoar um comportamento que não é saudável e que está desgastando um relacionamento. E claro, aí exige-se a querência, porque nunca vai ser questão de incapacidade. Todos os 4 temperamentos são capazes em si. Inclusive, nós já falamos sobre os temperamentos enquanto liderança. Todos os temperamentos têm as suas características, as suas limitações, mas também as suas potencialidades. Mas, para a mudança de comportamento, exige-se a querência. Por isso a importância de se conhecer, para se aceitar. E dessa forma conhecer o outro e aceitar. E assim aprender a lidar com o temperamento seu e do outro. Não tente mudar o temperamento do outro. Sempre que possível, olhe para você. Se esforce em mudar você. Inclusive, eu deixo aqui esse desafio. Mude primeiro você. Veja como é isso. E assim, você vai poder, de alguma forma, influenciar o contexto, provocando no outro uma mudança também.